Hoje eu vou conversar com ela, que é a voz feminina mais ouvida do rádio brasileiro. A Isabelle Benito é aquela que coloca o dedo na cara de quem anda fora da linha. Isabelle, obrigado por você ter aceitado conversar com a gente. É um prazer sempre. Você que faz hoje um enorme sucesso fora dessa bolha do Grupo Globo. Hoje você dá uma canseira na audiência, tanto na televisão, e é um sucesso absoluto no rádio, mais de 400 mil ouvintes em média por minuto. É bom ouvir isso, né? Não é não? Mas saber uma coisa, ouvir alguém falando é ótimo. Cidinha Campos não tinha essa audiência nos seus áudios tempos nos anos 90, mas tudo bem que a Rádio Tupi hoje não tem uma concorrente à altura nesse segmento do mercado popular, mas vamos entender mais ou menos como é que é esse sucesso que veio do interior de São Paulo para o Rio de Janeiro. Como é que foi essa caminhada? Alma carioca, né? Alma super carioca. Eu sou nascida numa cidade chamada Santo Anastácio, bem no interior de São Paulo. Perto de onde? Divisa ali com Mato Grosso do Sul e Paraná, aquele biquinho ali mesmo, longe pra Chuchu, longe pra Dedéu. E eu comecei lá, fiquei anos na Globo, fui estagiária da afiliada da Rede Globo lá, trabalhei um período em São Paulo e cheguei no Rio de Janeiro tem mais de 10 anos, pouco mais de 10 anos. Assim que eu cheguei, já comecei no SBT, ainda temporário, fiz ainda uns 20, 30 dias na CNT, também aqui no mesmo bairro. Depois voltei para o SBT, de onde eu não saí mais. Eu estou no SBT então desde dezembro de 2008 e em dezembro de 2017 eu recebi um desafio, né, para voltar para o rádio, que é onde eu comecei lá muito tempo atrás. E aí eu falei, opa, que desafio, né? Você ser escalada. E logo para escalada para essa seleção brasileira, falei, caraca, é um desafio grande. E a gente tá aí conquistando todos os dias, trabalhando todos os dias, aprendendo todos os dias, que é uma outra linguagem, um outro veículo. E assim, que o meu chefe não ouça, mas eu ganho para me divertir mesmo, porque eu adoro. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você tá no SBT todos os dias. Aliás, só uma curiosidade, você veio da CNT, dentro da tua equipe tem a Karine Cerqueira, que também passou pela CNT, a Marcele, Patrícia. Olha só como as minhas ex-colegas de CNT estão tendo um absoluto sucesso no jornalismo. A gente pescou, aprendeu lá também. A Patrícia Hadley, que é também uma excepcional repórter dentro do SBT. Você é feminista? Eu sou feminista. Você já escutou crítica? Por exemplo, tiveram alguns internautas, eu não vou ler as mensagens, porque eu acho que vocês fazem algumas confusões quando vocês dizem assim, ela é feminista. Tá. Tem alguém que já te criticou por você? O feminismo dela é um pouco excessivo. Já teve gente que te atacou por isso? Então, não pelo feminismo excessivo, porque eu acho que não existe isso. Eu acredito numa feminista. As pessoas criticam quem não sabe. Porque a própria palavra leva a pessoa a pensar, feminismo é aquela que odeia homem. Nada disso. Não o feminismo não é a mesma coisa que machismo, ao contrário. O feminismo, ele busca por direitos iguais dos gêneros e não se sobrepor sobre outro gênero ou ser inimiga do gênero contrário, no caso do homem. Então, se você, às vezes a pessoa fala assim, feminista, uma vez eu postei uma foto com escrito feminista. Você é feminista? Eu adorava tanto você, mas eu não sabia que você era, agora eu não gosto mais. Aí eu falei pra mulher, você defende que sua filha tem o mesmo direito de ganhar o salário de um homem? Ela sim. Você acha que a mulher é igual ao homem? Ela sim. Falei, desculpa te falar, mas você também é feminista. Então é isso, a ignorância das pessoas em relação ao que é o movimento feminista é que leva à crítica. Quando elas descobrem o que é, porque o feminismo é uma coisa, ser feminista é uma coisa assim, é do bem ou do mal, porque a pessoa que ela quer igualdade, ela é do bem. E é isso que é ser feminista. A pessoa que quer se sobrepor sobre o gênero da outra, então desculpa, você está no movimento do mal. Ou você está entendendo errado a história. Tá certo. Olha, há poucos dias atrás, aqui no Rio de Janeiro, desabou um prédio na Zona Oeste, no bairro da Buzema, perto do Rio das Pedras, uma área ali já conhecidamente dominada pelas milícias, né? Morreram 15 pessoas e dentro desse fato eu vou te fazer duas perguntas. A primeira morreram recente. 24 pessoas. 24 pessoas. 24 pessoas. Até quando eu estava acompanhando eram 15 e agora o prefeito ia derrubar 16 prédios, mas agora só vai derrubar 2. Eu praticamente não acredito muito em Papai Noel porque eu sei mais ou menos como é que essas quadrilhas agem.
Primeira pergunta que eu vou fazer para você é o seguinte: o governador do Rio de Janeiro disse recentemente de que, na opinião dele, as milícias não são o maior problema do Estado. Nós sabemos que eles têm amplos negócios na Zona Oeste, empreendimentos em terra, eles fazem prédios para vender, tanto que esse prédio que caiu era de um miliciano e o presidente da Associação de Moradores disse que não sabia, meio difícil entender isso. Eles têm deputado estadual eleito, há indícios de que tem um senador eleito que foi apoiado pelos milicianos, eles têm vereadores, ou seja, eles têm influência clara. E o governador do estado acha que esse não é um problema. E eles ameaçam moradores. Quem mora na Zona Oeste sabe do poder que essa gente tem e há suspeitas de que eles estejam envolvidos em assassinatos graves, inclusive contra a vereadora Marielle Franco do PSOL, assassinada há mais de um ano atrás. O que você pensa em relação a um chefe de Estado que ele simplesmente não tem uma opinião formada ou não tem uma disposição a combater esse tipo de criminoso? Eu acho que esse é o maior desafio hoje da segurança pública do Rio de Janeiro. Eu acho que a milícia é um desafio, porque você explicou na sua pergunta exatamente isso. O tráfico, ele não é bonzinho em relação a isso, mas a milícia, ela é um poder paralelo que está entranhado, seja no legislativo, seja em outras esferas, e não é de hoje, é de muito tempo, e as pessoas no começo legitimaram como se fosse uma segurança, como se fosse algo bom, mas não é isso. A gente tem que entender o seguinte: a partir do momento, não existe vácuo de poder, em que existe um poder paralelo, o Estado não está se fazendo presente. Quando o Estado não se faz presente, você tem injustiça, você tem irregularidades, você tem falta de fiscalização, você tem uma população refém. Então não tem como um chefe de Estado não encarar isso como um problema. E, ao meu ver, é um grande desafio, o maior desafio hoje, o crescimento das milícias no Rio de Janeiro. É esse tipo de pensamento que levou ao crescimento tão forte e tão grande como elas têm hoje. E hoje tem áreas no Rio de Janeiro, por exemplo, a Praça Seca, o bairro ele é dividido pela pista do BRT, de um lado você tem a milícia e do outro lado você tem o tráfico. E o tráfico pouquíssimo agora, né? Porque a milícia já tomou. Sim. Ali você tem uma área extremamente perigosa. Você tem tráfico, com disputa de tráfico em pequenas bocas que restam ainda, você tem milícia combatendo com milícia, e por fora você tem o Estado tentando de alguma forma retomar. Então você tem um bairro completamente já dominado, de um bairro que o comércio acabou, que as casas, o poder imobiliário também acabou, e aí esse é o resultado da falta de segurança. Eu falei da Muzema. A Muzema, a meu ver, hoje, quero te ouvir, é uma das zonas de exclusão jornalística. Pelo seguinte: durante a cobertura eu escuto muito rádio, principalmente Tupi, CBN, Band News. Um relato de um repórter de que a milícia estava fotografando jornalistas. Não foi só de rádio, não. Foi de TV também. Sim. E chegaram a perseguir um carro. E deram a entender do tipo: estamos de olho em você. E jornalistas de televisão, de rádio, se reuniram, foram para a delegacia, registraram lá. A polícia fez foi lá numa diligência, mas é preciso levar em consideração. O povo da Muzema precisa da imprensa lá. E isso é chocante. É chocante porque foi logo depois de uma grande repercussão. Poxa, não, e o que é mais chocante, assim, o jornalismo, tivemos o assassinato do Tim Lopes, tivemos a equipe do Jornal Dia em 2008 que foi torturada pela milícia também, não foi pelo tráfico, Tim Lopes morto pelo tráfico, ou seja, a profissão de jornalista, ela está ficando cada vez mais perigosa, né? Ela sempre foi perigosa. Ela não está ficando cada vez mais perigosa, ela sempre foi perigosa. Os jornalistas são ameaçados desde sempre. O que a gente tem hoje é uma ameaça menos velada, se a gente pode dizer assim. Mas ela sempre foi perigosa. Recentemente, o Toffoli retirou a página da Cruzoé porque o site dizia que dentro do processo da Lava Jato existia um documento que dizia que o Toffoli teria recebido propina da Odebrecht. O caso ganhou muita repercussão após ele censurar e mandar tirar do ar com uma decisão judicial. Esse é um ponto. O ex-presidente Lula, que está preso lá em Curitiba, ele foi proibido de dar entrevistas e agora parece que ele já está autorizado a dar entrevistas para jornalistas. Qual é o limite da liberdade de expressão e da liberdade de imprensa? Também? Existe limite para uma liberdade de expressão? Existe? Não. Você não pode censurar ninguém. Você tem direito a você, como
o formador de opinião tem que analisar o que você vai se expressar e tem que estar calçado de que você pode ter uma consequência disso. Ok, agora mandar retirar, proibir entrevista, isso não existe. A pessoa que faz, ela tem o direito e a liberdade. Eu acho que no Brasil esse negócio ainda é muito, engatinha muito. Se você pegar nos Estados Unidos, a liberdade é muito maior. Você tem que, como o formador de opinião, como detentor da parte de comunicação, e hoje todo mundo é um formador de opinião em si, o que também é perigoso, mas você tem que arcar com as consequências daquilo. Agora, não se pode ter censura para isso. Não se pode proibir ninguém de dar entrevista, não se pode tirar a página de ninguém do ar. Desde que se haja no percurso de uma história, eu vou e ofendo você numa coisa, você entra com uma ação judicial, aí não é a questão da liberdade de expressão, a gente entra no mérito de outras qualificadoras. Mas de um jornalista se expressar, aí o buraco é mais embaixo. Você acha hoje que o prefeito Marcelo Crivella tem uma boa gestão, ou é uma gestão pelo menos regular? Eu acho o seguinte, isso é uma questão muito delicada de você analisar uma gestão de uma pessoa em relação a se é boa ou ruim no momento em que a gente está no Rio de Janeiro. É óbvio que a gente esperava mais proatividade, pode ser. Agora, eu tenho um ranço de gente que fica o seguinte, saudade do meu ex, pera lá. Sim. Pera lá, nós temos gestões horrorosas nos últimos tempos, Verdade. entendeu? A gente tem gestões contaminadas e eu tenho medo das pessoas utilizarem essa massa que tem uma memória muito curta de pensar o seguinte, temos um largado olímpico, temos uma cidade que foi colocada com dívidas, então assim, eu sou extremamente crítica, boto dentro na cara de quem for, não tenho nada mais com ninguém, mas eu fico muito receosa de não ser usada como, vamos criticar hoje? Pera lá, eu tenho uma memória muito grande, saudade do meu ex, coisa nenhuma, o negócio tá desandado, Quem faz gestão boa pelo Rio de Janeiro? Me fala aí. Nos últimos 20 anos. Se você me falar, eu te entrego agora meu celular, o que você quiser. Tá, ó. Você acha que a Globo realmente o persegue, como ele acabou dizendo recentemente? O prefeito acha que a Globo o persegue e só dá espaço na sua programação e dos seus canais para ele ou se explicar por uma coisa que deu errada ou para falar sobre uma coisa que é negativa para a imagem da gestão dele. Ele se sente perseguido, se enxerga. Ele tem o direito de se sentir, ele tem o direito de falar o que ele quiser, e a Rede Globo é uma empresa que tem o direito de, também, como eu falei, de trabalhar o assunto como ela quiser. Eu não estou nos bastidores da emissora para falar se ela persegue ou não. Então eu estaria sendo negligente como comunicadora achar que uma emissora da qual eu não trabalho persegue alguém ou falar sobre isso. Cada um está no seu direito de trabalhar a notícia, de ter o seu editorial, isso sempre existiu. E ele está no direito de se achar e de se expressar também, se está sendo perseguido ou não. Eu acho que é algo que, assim, a gente dá espaço para quem quiser, com liberdade, graças a Deus, e eu adoro trabalhar em lugar que eu tenho liberdade. E graças a Deus eu trabalho nas duas casas que eu tenho muita liberdade. Como é que está a sua audiência hoje no SBT Rio? Há 6 anos, desde que eu assumi a apresentação, vice-líder, sem perder a vice-liderança, com muito orgulho. Não, e assim, o SBT Rio, antes dela, teve Rogério Forcolém, teve Marcelo Castilho. Teve o Bate também. Nossa, que eu amo. Beijo maravilhoso. Você realmente é uma pessoa que você formatou o jornal, deu a sua cara, a sua personalidade. Eu sou a primeira mulher a apresentar um jornal local. O SBT Rio é a primeira mulher a colocar uma mulher à frente de um jornal com um perfil extremamente policial, factual, que sempre foi um espaço de homens. Não, eu fico assim impressionado e fico feliz por ver o seu sucesso, porque você tem uma estrutura muito menor, mas muito menor. Você não tem helicóptero, você não tem o número de links ao vivo que a Globo é capaz de colocar. Mas eu tenho um RH maravilhoso, eu tenho repórteres, eu tenho produtores, você consegue, equipe maravilhosa. Você consegue dar uma cobertura e um peso, uma credibilidade por fato, né? Isso aí eu tô vendo como telespectador, que antigamente não tinha. Você está mais apoiada por São Paulo ou você... Eu tenho liberdade. Se você me perguntar de verdade, alguma vez, eu falei já muita coisa, falei coisa errada, porque quem fala muito, né, pode ter errado, tá arriscado, isso é normal, e eu já dei dedo na minha cara. E eu nunca fui censurada de nada, eu tenho liberdade. E aí você cria algo com personalidade, aí você traz o resultado da credibilidade. E o público, ele precisa hoje de alguém que fale por ele, que fale o que ele tem vontade de falar.
E eu posso fazer isso. Por isso que eu acho que esse é o segredo. Você já foi ameaçada de morte? Nunca. Nunca? Nunca fui ameaçada. Uma ameaçada por uma opinião que você deu no ar? Nunca fui ameaçada. Nunca. Nunca. Fui criticada pelo decote que eu usei uma vez. Ah, isso aí É. só uma bobagem. Ele ficou tão brabo que eu acho que isso foi. Ele realmente pegou pesado, mas coitado, né? Hoje você vai gravar o Cozinheiro versus Chefes? Eu tô agora no momento em que eu gravo a maratona. Explica para as pessoas que ainda não conhecem. Cozinheiro vs Chefes está na 3ª temporada. É um projeto extremamente original, carioca, em que a gente pega uma pessoa cozinheira, moradora de comunidade, a gente troca ela de ambiente e é uma troca de culinária, de experiências e de cultura. Aí você pega o chefe requintado, na sua cozinha mega equipada e leva pra onde? Pra cozinhar no boteco, na birosca, na comunidade, fazer quentinha, fazer língua, fazer tudo. Aí você fala, o chefe vai se dar bem. Garoto, o chefe passa perrengue. Então, a gente já tá na 3ª temporada, no 3º ano. São 3 meses de programa, todo sábado, estreia dia 27 agora. E aí a gente fica 3 meses no ar. Só que eu gravo uma maratona. Muito eu gravo enorme, antes. enorme. Então, assim, eu faço uma gincana. Minha vida já é uma gincana, eu faço uma gincana ainda maior. E eu tô no meio dessas gravações. Você come na gravação? Fala a verdade. Então. Não? Eu como quando é na birosca. Tá certo. Olha, alguns internautas mandaram perguntas aqui. O Luiz Guilherme Cândido Honório, de São Paulo, está perguntando o seguinte: se ela não fosse jornalista, qual outra profissão ela seguiria e por quê? Desempregada, porque eu acho que eu não sei o que eu Oi. faria. Eu não sei, eu já me perguntei isso desde os 7 anos de idade. Eu gravo fita como se eu estivesse fazendo rádio. A minha vida inteira eu me vi como jornalista, mesmo ainda não sendo. Então, essa é a única pergunta, talvez, que eu nunca consiga responder na minha vida. Ele também está perguntando qual foi o momento mais constrangedor, vergonhoso, que ela já passou estando no ar ou não. No onde? No ar. No ar. Ah, tá, entendi, no mar. No ar. No ar, já caí umas 3, 4 vezes. Já Caiu? fiz um salto, já. Mas nem assim eu acho constrangedor. Não. Não. Você levanta. Levanto, já briguei bonita, no ar, tá nem. já tive pauleira no ar, já encarei coronel, já encarei deputado. Eu não acho constrangedor, acho ossos do ofício mesmo. O Paulo César Alves está perguntando, eu queria saber da Isabelle se ela já recebeu algum feedback do Silvio Santos, seja elogio ou crítica. E se recebeu, como foi a reação dela ao ouvir a maior referência da televisão brasileira falando do trabalho dela? Eu me encontrei de conversar apenas uma vez com o Silvio participando do programa dele. O jogo dos pontinhos? Né? Maravilhoso, e eu juro pra você, foi a única vez na vida em que eu tremi na base. Sério? Porque nem foi por ser funcionária dele, não, é porque ele é a maior referência pra mim do meu trabalho, pra mim a maior personalidade que já existiu e vai existir na televisão brasileira. Então, quando você vê seu ídolo entrando pra conversar com você e virar e falar assim, você é a menina do Rio, pra mim isso já era um elogio. Pra mim eu já ganhei a vida, só de falar nisso eu fico nervosa. Então, assim, saber que eu existo pra mim foi o maior elogio. Só sabendo que eu sou a apresentadora do Rio, do jeito que ele falou, foi simpático, bateu papo, conversou sobre várias outras coisas, me deixou muito à vontade. Mas só de saber que ele sabe que a gente faz o trabalho aqui, eu sei que ele sabe que a dona Sara, irmã dele, é a minha diretora, pra mim é o maior elogio da minha vida. Você é mãe também, né? Sou. Como é que Essa é a minha principal função. Mas olha só, você vem de manhã cedo, daqui a pouquinho ela tá entrando aí no ar. tô quase. Daqui a pouquinho ela tá entrando no ar. Ela vai para o SBT depois, vai gravar um programa de culinária depois, que depois vai ficar 3 meses no ar. E o tempo pro marido, pros filhos, pra casa? Se eu não estiver em casa para buscar Eduardo na escola, eu tomo o dedo na cara maior da vida. Então eu faço tudo isso até a hora de pegar. Depois é futebol, judô, tudo que você possa imaginar. Ele acha que eu não trabalho muito. Você tem uma noção. Quem? O Dudu. O seu filho? Ele acha que é o pai só que trabalha. Porque eu sempre tô lá, né? Eu boto pra escola e quando ele chega da escola eu tô em casa. Então eu faço tudo isso na correria que tantas outras mães fazem. E ainda tem uma produtora, né? Você esqueceu disso. Tá certo. Olha, a gente tá com um horário bem apertado, mas ela tem que entrar no ar. Quero te agradecer. Eu tenho que escrever mais 2 textos antes de entrar no ar. Olha, 9h49, ela vai entrar às 10 no ar. Quer dizer, vai ser isso eu aqui. Eu tenho 6 minutos pra agradecer vocês e escrever, porque 9h55 eu já tenho que estar no estúdio. Desculpa, não, imagina, eu adoro. Tá bom, muito obrigado, tá? Ainda vou passar tomando café, se quiserem tomar um café. Vamos juntos então. Muito obrigado. Eu que agradeço, obrigada. Você é uma simpatia. Obrigada. E você é mais linda pessoalmente. Verdade. Bota aí agora o óculos. Obrigada, prazer. Adorei. Voltem sempre. E se precisar, vocês já sabem. É dedo na cara. Dedo na cara. Valeu. Beijo. Tchau.